Fala galera, meu nome é Kalen Sicas, bem-vindo ao canal Facudados e hoje a gente vai dar continuidade no nosso curso de Python. A gente vai ver um pouco sobre estruturas condicionais, então o famoso if, else, else if, que no Python vira elif. A gente vai ver isso tudo com mais calma, então bora lá pro Júpiter. Então hoje a gente vai ver sobre estruturas condicionais. A gente vai começar pelo if. Tá? Traduzindo, né, if para o português, ele é o se. Tá? Então, a lógica dele vai ser se a gente cumprir ali alguma condição, a gente vai executar um trecho de código. Então, se isso for verdade, executa esse trecho de código. É isso que a gente vai estar falando para o Python. Tá? A gente vai falar se x for igual a 5, por exemplo, executa esse trecho de código. Então, vamos ver esse exemplo, por exemplo, que eu acabei de dar. Vamos colocar aqui x igual a 5. Tá? Eu vou criar aqui um if x for menor que 10. Tá? Então, o que eu estou fazendo? Primeiro eu criei uma variável aqui, né? X igual a 5. Tá? Aqui no if, eu vou colocar o if, e aqui eu vou colocar minha condição. Então, nesse caso, x menor que 10. Então, eu estou falando se o x for menor que 10, eu coloco os dois pontos, e aqui na linha de baixo, tá? Você pode ver que o Python ele já tem uma inteligência, né? Então ele já indentou. O que é o indentou? É um tab. Você vê que se eu começar a escrever aqui, ele está com tab. Né? Ele não está escrevendo aqui. Tá? Então isso é necessário, tá? Quando a gente usa o if, e quando a gente usa algumas outras funções do Python. Então aqui eu vou colocar o meu código. Então vamos dar um print, por exemplo, e colocar aqui x é menor que 10. Quando eu executar isso, você pode ver que ele rodou e ele deu o print aqui do x é menor que 10. Beleza? Então vamos copiar esse código, só para não apagar ali. Vamos trocar para o x igual a 15. Tá? E agora vamos executar. Você vê que ele não deu o print, ele não rodou esse trecho de código. Por quê? Porque aqui nesse exemplo, x é igual a 15. E quando eu falo aqui, se x for menor que 10, isso daqui é falso. Então ele não executa esse código. Tá? Então praticamente o que o Python faz, eu vou até pegar e vou trazer para cá e aqui eu vou colocar. Aqui vou colocar o true, por exemplo, que a gente já viu sobre, né, booleanos, verdadeiro e falso. Então, se isso daqui for verdadeiro, ele executa o código. Tá? Então, se isso aqui for verdadeiro, executa. Tá? Se isso daqui for falso, ele não executa o código. Tá? É isso que o if faz. O if ele vai olhar se essa condição. Aí eu posso colocar um monte de condições, a gente vai ver aqui algumas. Tá? Nesse exemplo que eu dei, x menor que 10, ele executa esse código. Então ele praticamente traduz, x é menor que 10, aqui nesse exemplo, falso. Então se é falso, ele não vai executar. Tá? Nesse exemplo aqui, x é igual a 5, x é menor que 10, ele considera isso como verdadeiro, como true, então ele vai lá e executa esse trecho de código. Beleza? Agora vamos ver sobre o else. Beleza? Então agora a gente vai ver sobre o else. Tá? E o else é uma continuação aqui, né? Mais ou menos você vai usar aí quando não cumprir essa condição, né? O que o Python faz? Nesse caso aqui, né? Vou pegar aqui o x igual a 15. Se fosse menor que 10, ele printava isso. Se não for, ele passa reto, ele não faz nada. Ele pula aqui essa execução e simplesmente não faz nada. O código não retorna nada. O else é justamente para ele fazer alguma coisa. Quando ele não cumprir essa condição, faça alguma coisa. Vamos ver. Então vamos pedir dois números aqui, beleza? Vou colocar aqui como int, vou pedir aqui o input, tá? Para digite um número. Mas eu vou copiar isso daqui e vou trocar aqui para um n2. Beleza. E agora eu vou fazer um if, tá? If n1 for igual a n2, vou dar um print e vou colocar aqui os números são iguais. Então, vamos rodar aqui só para a gente ver. Se eu digitar 5 e 5, os números são iguais. Tá? Aqui que eu fiz aqui, eu criei duas variáveis, n1, estou pedindo aqui, né, para o usuário digitar. Aqui eu comparo esses dois números, o n1 e o n2. Né? Então, se isso daqui for verdadeiro, significa que se o n1 for igual ao n2, ele vai executar esse trecho de código e ele vai dar o print aqui nessa frase falando que os números são iguais. Porque realmente, né, foi a condição que eu coloquei aqui. Se os números são iguais, eles vão entrar nisso daqui. Se os números forem diferentes, vamos testar. Se eu colocar 8 e 10, ele não faz nada, ele não retornou nada.
Tá? Então vamos supor que eu quero dar um print quando os números forem iguais, mas quero printar quando os números forem diferentes. Então o que eu posso fazer é utilizar o else. Tá? Eu vou colocar o else aqui, dar os 2 pontos, fazer a mesma coisa que eu fiz no if. Ó. Else, 2 pontos, mas else eu não coloco uma condição. Né? Traduzindo else, ele seria um se não. Tá? Então, o que eu estou falando aqui para o Python? Né? Eu estou falando aqui, ó, se o N1 for igual a N2, execute esse trecho de código. No caso aqui, printar, né, a frase os números são iguais. Se não, né, então, se essa condição aqui ela não for verdadeira, você vai fazer isso. O que eu vou fazer aqui? Eu vou printar os números são diferentes. Porque aqui, se os números não são iguais, eles vão ser diferentes. Então, vamos testar aqui agora. Se eu colocar 5 e 5, você vê, ó, os números são iguais. Vou testar outros números aqui. Se eu colocar 751, 751, ó, os números são iguais. Beleza? Aí se eu colocar aqui 20 e 10, printou aqui, os números são diferentes. Tá? Então essa é a ideia do else. O else, ele vai, se você não cumprir essa condição, ele vai executar o código aqui, um código, digamos, mais genérico. Então, se isso daqui for verdadeiro, você vai executar isso. Em qualquer outra situação, em qualquer coisa que não seja isso daqui, você vai executar isso daqui. A gente vai ver com mais detalhes. Por exemplo, vamos ver um outro caso aqui, ó, mais próximo aqui da realidade. Vamos pegar aqui a idade. Então a gente está pedindo para o usuário, vamos supor, ele entrou lá no nosso site, eu quero saber a idade. Digite sua idade. Beleza? E aí aqui eu vou dar um if. If a idade for menor que 18, tá? Então se ele tiver menos que 18 anos, eu sei que ele é menor de idade, tá? Mas se não, tá? Se ele não tiver, se não cumprir essa condição, então se a idade não for menor que 18, no caso, se a idade não for menor que 18, ela vai ser maior ou igual a 18, eu vou dar um print maior de idade. Então vamos rodar e vamos ver. Se eu tiver 15 anos, menor de idade. Mas se eu tiver 30 anos, maior de idade. Beleza? E aí é assim que a gente utiliza o if e o else. Tá? Então eu posso fazer uma condição. Então se essa condição for verdadeira, eu executo esse código. Se não, eu vou executar o outro código. Beleza? Agora vamos ver aqui o elif. Beleza? O elif, ele é o else if, para quem já programou aí em alguma outra linguagem, tá? O elif, ele significa o else if. Vamos até copiar esse exemplo aqui para utilizar o mesmo exemplo, tá? Então, o que eu estou fazendo aqui? Vamos tirar esse else só, porque depois a gente vai ter o else, mas vai ser outro caso. Então, eu estou pegando 2 números, eu estou vendo aqui se os números são iguais, tá? Quais outras condições a gente pode ter? Além, lógico, dos números serem diferentes, né? Quando os números forem diferentes, um vai ser maior do que o outro. Então, o N1 pode ser maior que o N2, ou o N2 pode ser maior do que o N1. Então, vamos colocar isso. Tá? Nos outros exemplos, né, outras linguagens de programações, o pessoal utiliza aqui o else if. Tá? Então, else if, por exemplo, alguma coisa. O que é o else if? Se não, né, se eu posso colocar aqui o N1 for maior que o N2, então praticamente eu estou falando aqui, se N1 for igual a N2, faça isso. Se não, se o N1 for maior que o N2, faça isso. E aí eu continuo, tá? No Python eu não utilizo o else if. Eu vou até comentar isso daqui. Eu vou, ó, essa é a palavra que o Python utiliza. Ele se simplificou aí, né? Ele praticamente abreviou, tá? Então o else if, ele juntou, ele tirou isso daqui e ele fica aqui o elif. Então elif, vou colocar aqui N1 maior que N2. Eu vou dar um print. Ó, eu vou colocar aqui o primeiro número é maior. Tá? E aí agora eu posso colocar um elif N2 maior que N1, posso, ou posso colocar direto um else, que eu sei que vai ser a próxima opção, né? Vai ser a única opção que restou, segundo número é maior, tá? Então vamos rodar aqui agora e ver se deu certo, beleza? Então vamos colocar aqui 7 e 7, os números são iguais. Então, beleza. Vamos rodar mais uma vez. 10 e 2, o primeiro número é maior. Beleza. E se eu rodar aqui com 10 e 30, o segundo número é maior. Beleza? Então, a gente agora aprendeu sobre o elif. O elif é para se colocar uma segunda condição, né? Com o else, a gente colocava uma condição e todo o resto, ele entrava aqui nessa próximo código que a gente colocaria. Então, era isso, senão, todo o resto entra aqui.
O elif é para a gente quiser colocar uma segunda opção, ou uma terceira, uma quarta. A gente pode ter vários elifs, tá? Então a gente pode ter, se N1 for igual a N2, faça isso. Se o N1 for maior que o N2, faça isso. Se, né, o elif, né, aqui, né, se não, né? Então eu posso colocar o if N1 for igual a N2, elif N1 maior que N2, elif N2 maior que N1, elif outra coisa, entendeu? Eu posso colocar vários elifs, tá, aqui dentro do meu if. Tá? E por último, posso, se eu quiser, né, colocar um else, para caso ele não cumpra nenhuma dessas condições aqui, ele venha e rode isso daqui, independente do que for, beleza? Bom, vamos aqui para mais um exemplo. Então vamos pegar aqui como se fosse o lado dos triângulos, beleza? Então eu vou pegar aqui o input e lado 1 do triângulo, beleza? Deixa eu copiar isso daqui. Aqui lado 2, aqui lado 3. Vamos mudar o texto aqui também, lado 3 e lado 2. Beleza. Então, agora eu quero saber, né, sobre esse triângulo, se ele vai ser um triângulo isósceles, equilátero ou escaleno. Para quem não lembra, né, o equilátero tem os 3 lados iguais, isósceles tem 2 lados iguais, só um diferente, e o escaleno tem todos os lados diferentes. Então, vamos fazer um if aqui, né? Começar com if, se o lado 1 for igual ao lado 2 e for igual ao lado 3, print triângulo equilátero. Beleza? Vamos já testar aqui. Então, se o lado for 5, 5 e 5... Opa, ó, bom que eu já peguei um erro. Aqui eu coloquei lado. Tá? Então, lado 1, lado 2 e lado 3. Não tem só a variável lado. Então, vamos rodar de novo e ver aqui. 5, 5 e 5. Tá aqui, triângulo equilátero. Beleza? Ele tem os 3 lados iguais. Mas vamos supor que isso daqui não aconteceu e os 3 lados não são iguais. Tá? Isso daqui retornou, né, falso. Um lado era diferente, por exemplo. Então, eu vou pegar o elif e vou dar o lado 1 igual ao lado 2, or lado 2, ó, não escrevi aqui, lado 2 igual ao lado 3. Beleza? Eu vou dar um print, vou copiar aqui. Tá? Ele vai ser um triângulo isósceles, beleza? Então deixa eu explicar o que eu fiz. Então, aqui eu já sei, esse é o Python ele vai passando por linhas de forma lógica e sequencial, tá? No seu if. Então, se os 3 lados forem iguais, ele já vai entrar aqui, vai executar isso daqui e pronto. Ele vai pular o resto, ele não vai ler o resto do elif e do else, tá bom? Ele vai já executar esse if. Tá? Se, né, não for verdade, né, isso daqui retornar falso, ele vai passar e vai verificar se isso daqui, por exemplo, é verdadeiro. Então vamos supor, né, no isósceles eu quero pelo menos 2 lados iguais, um diferente. Então nesse caso, né, eu sei que esses 3 lados não são iguais. Então se o lado 1 e o lado 2 for igual, ele vai entrar aqui, vai dar um print aqui. Ou se o lado 2 e o lado 3 forem iguais, ele vai dar um print e vai entrar aqui. Vamos testar. Vamos supor que aqui é o lado 5, aqui é o lado 5, mas aqui é o lado 8. Ó, triângulo isósceles. Vamos testar de novo. Vamos supor que aqui é o lado 8, aqui é o lado 5 e aqui é o lado 5. Triângulo isósceles. Então, vocês estão vendo o que aconteceu? Eu vou até criar uma nova célula aqui para a gente fazer um novo teste, tá? Vamos supor que eu crio uma variável x é igual a 5. Só para vocês entenderem o que eu estou falando. E aqui eu vou dar um if. Se x for maior que 2, print, aqui vou até colocar assim, ó, primeiro if, tá? Elif, se x for menor que 10, deixa eu só dar um espaço, e aí eu dou um print aqui e coloco elif, tá? Até tirar o primeiro aqui, né? Vou deixar assim só. A gente vai saber se ele entrou no if ou se ele entrou no elif. Tá? Vamos rodar isso daqui, vocês viram que ele só printou o if. Ué, você pode falar x é igual a 5, significa que o x também ele é menor que 10. Sim, o x é menor que 10. Mas, como eu falei, o Python ele executa essa lógica e vai de uma maneira sequencial. E a partir do momento que ele cumpre ali um requisito, né, ele retorna verdadeiro para um if ou para o elif, ele pula o resto. Ele não vai dar sequência verificando se os elifs ou else, por exemplo, tá? Ou se os elifs são verdadeiros. Então, o que ele fez aqui? X é igual a 5. Se x maior que 2, executa isso. X é maior do que 2, retornou verdadeiro para cá, então ele executou isso daqui
e pronto, ele pulou o resto do if, tá? No caso os elifs, else, ele vai pular o resto, não importa. Se eu colocar aqui um else e dar um print, ó, no else, ele vai retornar só o if, tá? Ele não se importa com o que tem aqui, ó. Se eu até copiar isso daqui, ó, e colocar aqui, ó, x é igual a 5, nossa, isso aqui é verdadeiro também, tá? Aqui, ó, elif 1 e elif 2, tá? Olha, ele não entra, tá, nisso daqui. A partir do momento que ele cumpre esse requisito aqui desse if, ele executa esse código e ele ignora, tá? Ele pula tudo isso daqui, tá? Ele pula, ele não ignora todo o código. Por quê? Porque se eu der um print aqui, ó, como final aqui, para eu saber que ele deu esse print no final. E aí entra um detalhe importante, né? Que é a indentação do Python. Vocês podem ver que no if, no elif, no else, sempre tem esses dois pontos, tá? E aqui eu tenho essa indentação, então eu tenho esse espaço em branco, que ele é igual a um tab. Então se eu apagar aqui, dá um tab, ó, você vê que ele é igual a um tab, tá? E isso daqui é o que a gente chama de indentação. O código está indentado. Então o if ele vai rodar desde que o print, por exemplo, esteja aqui indentado, tá? Até, ó, se eu tirar esse print, ó, e executar, ó, você vê o que deu esse erro aqui, indentation error. É justamente porque faltam, né, esperava que o bloco estivesse indentado. Então depois dos dois pontos você precisa de um bloco indentado. Então vamos indentar e rodar de novo, você vai ver, ó, ele rodou o if, ele rodou agora o final, tá? Por quê? Porque quando ele executa isso daqui, ele pula o elif e o else, porque ele sabe que o elif e o else é meio que parte tudo de uma mesma coisa, tá? O if ele começa uma sequência lógica e ele termina aqui só no else. Então isso daqui tudo é praticamente um bloco de código, tá? E a partir do momento que ele executou aqui o if no começo, ele pulou para o final. Isso daqui já é um outro código, um código à parte do if, esse print final. Você vê até que ele não está indentado. Ele está aqui, né, sem ser indentado, igual esses prints aqui de dentro. Então ele é um código à parte. Então ele executa esse print, ele pula para o final e ele roda aqui esse print final. Beleza? Isso daqui era só para dar uma explicação de como o Python funciona nessa sequência, tá bom? Voltando para o nosso exemplo, né, a gente tinha chego aqui, ó, no triângulo equilátero e no triângulo isósceles, tá? E aí, caso nenhum dessas seja verdadeiro, a gente vai dar um else e vai dar um print aqui no triângulo escaleno, tá? Então vamos rodar, vamos testar. Se todos os lados tiverem 2, retornou triângulo equilátero, beleza? Se for 7, 5 e 7, triângulo escaleno. Ó, até peguei um erro aqui, ó. A gente faltou uma condição aqui, ó. Então aqui, ó, eu tenho que adicionar mais uma condição, né? Qual é o caso aqui? Se o lado 1 e o lado 3 forem iguais, ele era para ser um triângulo isósceles, mas a gente não tinha previsto isso daqui. Então, ó, agora, se o lado 1 e o lado 2 forem iguais, vai ser isósceles. Se o lado 2 e o 3 forem iguais, vai ser isósceles. Ou se o lado 1 e 3 forem iguais, ele vai ser isósceles. Vamos testar de novo. 7, 5 e 7, isósceles. Beleza? Vamos testar 8, 9, 9, isósceles. Vamos testar agora 1, 2 e 3, escaleno. Então agora está funcionando, né? Ele está realmente cumprindo aqui a função que a gente propôs. Entenderam? E por último, só para mostrar para vocês também que a gente tem usado o exemplo sempre com números, né, exemplos numéricos aqui, mas isso não é necessário, tá? Estava usando exemplos numéricos, porque às vezes é mais fácil manipular os números, tá? Mas vamos pegar aqui um exemplo, que eu peço uma senha, tá? Então, digite sua senha, tá? E vamos supor que a minha senha é Caio. Então, se a senha for Caio, eu vou dar um print aqui, senha correta. Else print senha incorreta, tá? Então vamos rodar isso daqui e testar. Vamos supor que a minha senha coloquei 1, 2, 3, 4. Nossa, senha incorreta. Vamos supor que eu coloquei Caio com minúsculo, ó. Senha incorreta. Caio tinha que ser aqui, ó, com C maiúsculo. Beleza? Vamos supor que eu coloquei feijão, ó, senha incorreta. E agora, se eu digitar senha com C maiúsculo, ó, senha correta. Tá? Então, isso daqui, né, o if não funciona só com números, ele pode, né, que nem eu mostrei para vocês aqui em cima, né, o que ele faz é verificar se a condição é verdadeira ou falsa. A gente tem uma aula onde a gente viu tudo isso sobre comparações, né, booleanos e tudo mais. Né? Então, se isso daqui retornar verdadeiro, ele executa o código embaixo, senão não. É isso que o Python faz.
Bom, para essa aula é isso. Espero que vocês tenham entendido sobre if, elif e else. A gente vai ter alguns exercícios aqui embaixo, se vocês quiserem treinar, praticar, tentem resolver esses exercícios e assista a próxima aula, que vai ser a aula de correção. Até a próxima, galera. Valeu!